Olá, seja bem-vindo a este episódio 315 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. No dia 18 de julho de 1925, fez há poucos dias, 100 anos, foi editado na Alemanha um dos livros mais marcantes do século XX, ainda que pelas piores razões. Mein Kampf, traduzido em português como A Minha Luta, escrito por Adolf Hitler, ou talvez seja mais rigoroso dizer, ditado por Adolf Hitler a Rudolf Hess, enquanto estava na prisão, e depois transcrito e editado por alguns dos seus colaboradores mais próximos do partido nazi. Aparentemente foi assim que o livro foi feito, não se sabe exatamente. Bom, o Mein Kampf, isto sabe-se, foi dividido em 2 volumes. O primeiro de cariz essencialmente autobiográfico, publicado em julho de 1925, e depois veio um segundo volume, publicado no ano seguinte, de caráter mais doutrinário, onde eram expostos os princípios e a estratégia política do movimento nacional-socialista. Naquela época, Adolf Hitler já era o líder do partido nazi e aquilo que de mais importante podemos dizer é que estava tudo no seu livro. O ódio aos judeus, as doutrinas de conspiração antissemitas, a obsessão com a pureza da raça ariana, o desejo de união com todos os alemães que viviam fora da Alemanha, a defesa do Lebensraum, o espaço vital alemão que deveria ser conquistado com a expansão para leste. Estava lá tudo, mas, curiosamente, no início poucos alemães prestaram atenção. O livro vendeu apenas 9.000 exemplares em 1925 e depois 7.000 em 1926, 5.000 em 1927, 3.000 em 1928 e depois, com a ascensão de Adolf Hitler ao poder, Mein Kampf saltou para vendas de 1 milhão de exemplares em 1933 e já agora 6 milhões já em tempo de guerra, em 1940. Rui, que livro foi este? O único escrito por Adolf Hitler? Que importância real teve na ascensão do partido nazi? E como é possível que alguém se tenha surpreendido com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando tudo estava escrito, preto no branco, em livro, 15 anos antes do início da guerra? Bem, provavelmente as pessoas não leem tanto como deviam ler, não é? Mas é curioso, nas memórias... Era só para ficar na estante. Sim, provavelmente. Tinha uma lombada bonita. Uma lombada... naquelas letras góticas e tal. Mas é interessante notar que nas memórias do Albert Speer, que foi ministro do armamento de Hitler mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele aderiu ao partido nazi, Albert Speer, por volta de 1930, e ele diz nas suas memórias que nunca leu o livro. nunca leu o livro. Portanto, aquilo que ele sabia de Hitler, das ideias de Hitler, era de ouvir e ver Hitler nos comícios, a fazer discursos, eram os discursos. E, portanto, nunca se interessou muito pelo livro, e mesmo nos comícios aquilo que se interessou mais, diz Speer, foi com o personagem, mais até do que com as ideias. Aquela personagem foi isso que o teria levado a aderir ao partido nazi antes. O carisma de Hitler. Sim, ou pelo menos aquele personagem que Hitler tinha composto. Hitler, no verão de 1924, quando ele escreve o livro, e aparentemente há outras fontes que dizem que ele teria escrito mesmo o livro. E não apenas ditado. E não apenas ditado, que ele teria mesmo escrito o livro. Ele estava preso a cumprir uma pena de 5 anos de prisão, e 5 anos de prisão a que tinha sido condenado porque tentara, no ano anterior, em 1923, um golpe de Estado em Munique, na Baviera, tinha falhado, tinha sido preso, tinha sido condenado a esta pena de 5 anos de prisão. Na vida de Hitler, tudo tinha passado rapidamente. 1924 está preso, 1923 tinha tentado esse golpe de Estado, mas se nós pensarmos que cerca de 5 anos antes, em 1918, no fim da Primeira Guerra Mundial, Hitler está com 29 anos, é cabo do exército alemão, portanto, no fim da Primeira Guerra Mundial. Em 1919, é um agente dos serviços de informação do exército, encarregado de infiltrar grupos extremistas.
portanto, uma espécie de espião. E em 1921, esse agente de infiltração do grupo de extremistas tinha-se tornado o líder de um desses grupos extremistas, um partido que então é já chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e Hitler, além de líder do partido, estava-se a começar a tornar conhecido em Munique, que é onde ele está, no sul da Alemanha, na Baviera, a começar a tornar conhecido como orador de comícios. Orador de comícios, em que ele ataca o Tratado de Versalhes, ataca também aquilo que na altura se pensava que poderia ser, ou que ele dizia que era um plano francês para dividir a Alemanha em estados separados. A Baviera seria um desses estados que se poderia separar da Alemanha, e portanto Hitler é um antisseparatista, quer dizer, é contra o separatismo. Já uma queda para a conspiração. Sim, totalmente. Uma inclinação forte para conspirações. O maior apoio dos nazis neste primeiro tempo, 1920, 1921, o maior apoio dos nazis vem do exército. São as Forças Armadas Alemãs que apoiam estes partidos extremistas, e apoiam por uma razão bastante prática. O Tratado de Versalhes, que é o tratado que põe termo à Primeira Guerra Mundial, em 1919, portanto o tratado é de 1919, e tinha limitado as Forças Armadas Alemãs. Estavam limitadas a 100 mil homens, não podiam ter... mesmo a nível material de guerra. Sim, não podiam ter tanques, força aérea muito limitada, etc. E os comandantes do exército alemão estão muito preocupados com isto. Estão muito preocupados com a limitação que isto punha à possibilidade de eles reiniciarem hostilidades contra os aliados, e também em termos de segurança interna. Certo. Isto é, eles tinham muito pouca gente. E tinhas centenas e centenas de milhares de pessoas com treino militar nas ruas, não é? Sim, ao mesmo tempo. E eles não tinham. Portanto, eles queriam ter, digamos, alguns grupos, ou interessava-lhes ter alguns grupos organizados paramilitares a que eles pudessem recorrer rapidamente para aumentar as Forças Armadas. E, portanto, sustentavam estes partidos, davam-lhes treino, davam-lhes apoio. Portanto, eles acharam bem que Hitler tomasse a liderança de um desses partidos. Porque o que tu estás a dizer é que estes partidos tinham a acompanhá-los espécies de milícias. Certo? Não eram apenas partidos políticos como nós os entendemos hoje em dia. Partidos são grupos verdadeiramente paramilitares, até porque no fim da Primeira Guerra Mundial a Alemanha cai num caos de conflito político nos primeiros tempos da República de Weimar, e a luta política é feita através do confronto destes grupos físico mesmo, paramilitares. Não, mesmo com tiros na rua, batalhas campais em Berlim em 1918, 1919, há centenas de mortos, quer dizer, é uma guerra civil. Há uma guerra civil na Baviera, em Berlim. Portanto, estes partidos saem daí, quer dizer, de pessoas que tinham tido a experiência da Primeira Guerra Mundial, que tinham sido soldados na Primeira Guerra Mundial, e depois tinham combatido nos grupos paramilitares a seguir imediatamente à queda do Império e àquele período de indefinição sobre o que ia ser a Alemanha, e depois estão a começar a organizar-se nestes partidos, e o exército está interessado em que eles se mantenham organizados, treinados, ativos, porque pode precisar deles, quer para questões de ordem interna, isto é, no sentido de há outra vez uma espécie de guerra civil outra vez, ou para uma possível confronto outra vez com a França ou com outro potência que tente conquistar a Alemanha ou separar a Alemanha. É uma forma de indireta de ultrapassar as limitações militares. Ora bem, isto cria também grandes expectativas e grandes ambições dentro destes partidos. Por exemplo, no caso do Partido Nazi e de Hitler, eles em 1923, em Munique, sentem que têm o apoio suficiente dos militares para tentarem um golpe de Estado. Isto é, para lançarem para a rua cerca de 2.000 militantes armados, tentar tomar o Ministério da Defesa
em Munique e depois, a partir de Munique, a partir do sul da Alemanha, marcharem em direção a Berlim. Isso lembra-me qualquer coisa. Claro, a imitar a marcha sobre Roma de Mussolini. O Mussolini tinha feito isto em 1922, portanto, ou seja, um ano anterior. Antes. E eles estão a pensar, vamos fazer também a mesma coisa. Aliás, eles contam com apoios importantes. Por exemplo, alguém que está ao lado de Hitler nesta altura é Ludendorff, que é um general que tinha sido um dos principais comandantes das Forças Armadas alemãs durante a Primeira Guerra Mundial e que apoia Hitler. Bem, o que é que acontece nesta tentativa de golpe em Munique? Eles tentam avançar para o Ministério da Defesa. Há um cordão da polícia que impede o avanço. A polícia mata cerca de 15 nazis. Hitler é preso. O partido nazi é ilegalizado. Passa à clandestinidade. Portanto, é assim que Hitler, em 1924, se encontra na prisão. E arranja tempo para se dedicar à literatura. E, ao mesmo tempo, este golpe, esta tentativa de golpe e o julgamento tinham tornado Hitler conhecido na Alemanha, porque ele até 1923 basicamente é uma figura da política local de Munique. Aliás, a política alemã é toda local, mas, por exemplo, os jornais de Berlim até 1923-24 nunca falam de Hitler. Hitler não existe para eles. Quer dizer, portanto, não é uma figura nacional, é uma figura local de Berlim. É esta tentativa de golpe, é depois o seu julgamento e a sua condenação a 5 anos de prisão que o tornam conhecido, que lhe dão alguma projeção. E aí... Mas quem é que se lembra ainda no início da vida, na verdade quase, de começar a escrever as suas memórias? Ele escreve um livro por várias razões. Quer dizer, primeiro é aquilo que os líderes destes novos partidos faziam. Quer dizer, o antecessor dele à frente daquilo que vem a ser o partido nazi, Anton Drexler, também tinha escrito um livro, o meu Despertar Político, era assim que se chamava. E o que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar de líderes políticos que estão a tentar preencher o vazio deixado pela queda do Império Alemão em 1918 e pela queda também da sua elite política. Portanto, são gente nova, gente que não tem passado político e que precisa de se apresentar de alguma maneira. Quer dizer, Hitler era um artista, tinha sido um artista mais ou menos não muito bem sucedido até 1914, depois tinha sido um soldado, por exemplo, Drexler era um mecânico, portanto não vêm de famílias políticas, não são políticos com um grande passado parlamentar, portanto precisam de se apresentar, isto é, de dizer quem são, porque em geral as pessoas não sabem nada sobre eles, quer dizer, portanto faz sentido apresentarem-se. Depois Hitler, em 1924, na prisão, deve ter percebido que não ia ter possibilidades de fazer um outro golpe de Estado tão rapidamente como isso. Portanto, a única coisa que podia fazer era agora fazer propaganda. E o livro fazia parte dessa propaganda. Até porque ele está à frente de uma organização, o Partido Nazi, que é muito diversificado. Portanto, há muitos grupos que compõem o Partido Nazi. Por exemplo, em Berlim são grupos muito virados à esquerda. Em Munique são mais conservadores, portanto há diferenças. Há várias gente do Partido Nazi com aspirações a poder vir a ter um papel muito importante. Portanto, Hitler percebe que tem alguma vantagem em fazer um livro que o afirme como o líder, como o grande doutrinador do movimento nacional socialista, como ele vai chamar, ao dar o subtítulo, é o subtítulo do segundo volume do Mein Kampf. Portanto, ele vê isso. E, além disso, atenção, Hitler está preso e precisa de algum rendimento, porque ele anteriormente vivia daquilo que lhe iam pagando como orador de comícios. E agora talvez não se saiba se vai ter uma carreira de orador de comícios. Aliás, ele sabe que vai estar, mesmo quando for libertado, vai ter limitações à sua atividade pública e, portanto, um livro que aproveita a fama que ele adquiriu como golpista de novembro de 1923,
talvez pudesse ser um sucesso e dar-lhe algum rendimento. Portanto, também fazia Estava sentido escrever um livro. Sim, de alguma maneira. O título original era o seguinte, era 4 anos de luta contra as mentiras, a estupidez e a cobardia. O editor é que disse, não pode ser este o título deste. Disse, a minha luta, pronto, sim, fica só a minha luta. Não teria o mesmo impacto histórico. Não fica assim. E no primeiro capítulo, Hitler apresenta-se como? Apresenta-se como um rebelde. Um rebelde contra o pai e contra a família. O pai e a família querem que ele seja um funcionário público. Ele não quer ser um funcionário público, acha que isso é a pior coisa, o pior tipo de vida do mundo. Ele quer ser um artista, quer ser um romântico de aventura, de risco. Portanto, a função pública é uma das coisas que menos o interessa. E apresenta-se também como um nacionalista alemão. Ele é austríaco, nasceu na Áustria, e ele detesta o Império Austríaco. Para ele, o Império Austríaco, o Império Austro-Húngaro, é um Estado multinacional em que tem uma dinastia, em que é uma dinastia alemã dos Habsburgos, mas essa dinastia protege sobretudo as minorias eslavas, os húngaros, e portanto prejudica os alemães. E portanto ele conta a história dele ser alguém na Áustria profundamente revoltado com a política oficial do Império, a favor dos eslavos, a favor dos húngaros e contra os falantes de alemão como ele. Portanto, ele sente isso, ressente imenso. E, portanto, ele detesta a Áustria, detesta tudo aquilo e, claro, em 1914 vai servir no exército alemão e não no exército austríaco, porque ele se sente alemão. Quer dizer, ele nasceu na Áustria, mas ele sente-se alemão. Quer dizer, isso é uma coisa que ele deixa muito clara. Depois, no segundo capítulo, a sua ênfase é uma história mais pessoal, é a história dele em Viena, quando ele vai para Viena, e é uma história de sofrimento. Quer dizer, ele a tentar fazer a sua carreira de artista, mas é órfão, não tem o pai nem a mãe, não tem ajuda, passa fome, grandes dificuldades. Portanto, é uma história de uma espécie de uma história muito difícil, de grandes dificuldades que ele tenta vencer à custa da sua força de vontade, da sua crença nele próprio e de ter uma ideia do que é que quer fazer. O que é que ele está na prática a fazer nestes capítulos iniciais no Mein Kampf? Está obviamente a compor um personagem, que é a personagem que lhe convém, como um personagem que é um personagem em grande contraste com as velhas elites políticas, quer do Império Austro-Húngaro, quer do Império Alemão. Portanto, essas elites políticas que se tinham submetido aos aliados em Versalhes em 1919, portanto, ele afasta-se disso, ele é alguém que vem de novo, que vem de fora, e num tempo de fracasso dos impérios com as suas hierarquias e as suas ordens tradicionais, Hitler está a dizer que tem uma nova referência. A sua referência é a nação alemã. Isto é, não é a ordem do Império, as suas dinastias, as suas hierarquias, mas é a nação, a comunidade nacional. É com isso que ele se identifica. E identifica-se com isso como este homem que está a lutar com o seu destino, quer dizer, está a lutar contra um destino difícil. E é George Orwell, o escritor britânico, que em 1940 faz uma recensão do Mein Kampf, portanto, já na Primeira Guerra Mundial. É George Orwell, da Segunda Guerra Mundial. É George Orwell que nota que o mais importante do livro não são propriamente as ideias nem o estilo, mas este personagem que Hitler está a criar, o personagem que é o autor, quer dizer, que é o autor. A ideia do líder solitário, endurecido pelo sofrimento, capaz de tomar decisões nas mais difíceis circunstâncias. Orwell diz que Hitler no Mein Kampf combina duas coisas, que combina a história do homem em luta com o destino, que segundo Orwell é a história de metade dos filmes que vinham de Hollywood, quer dizer, portanto é um filme para o público cinéfilo, quer dizer, europeu nos anos 20 e 30, é uma história familiar, a história que Hitler está a contar, e por outro lado uma outra história que é a história da
a recusa do hedonismo, a recusa da ideia de que os seres humanos só querem conforto e só querem paz, que é uma história... que a economia é a resposta para tudo. Sim, e que é uma história que faz sentido depois de uma guerra, a ideia de houve uma luta, nós agora vamos fazer outras coisas, vamos tratar do conforto, vamos tratar da paz, exato, a economia é que tem soluções. E Hitler está a dizer não. Os seres humanos querem também outra coisa, querem o risco, querem a luta, e é para isso que Hitler está a apelar, e Orwell diz, e provavelmente está a apelar com sucesso, quer dizer, porque a verdade é que os seres humanos têm essa dimensão e Hitler está a apelar para isso, para essa ideia de resistência, de luta, de insatisfação, de insubordinação, de irreverência, de risco, de aventura. Hitler está a apelar para isso também. Muito bem. Rui, tu estavas a dizer que Hitler apelava ao risco e à luta do povo alemão, e de que forma é que ele o fazia? Sim. Qual é que era exatamente essa doutrina? Portanto, nós falámos até agora do personagem, vamos falar agora das ideias do personagem, que são sobretudo desenvolvidas no segundo volume do Mein Kampf. E sobretudo num capítulo que é desse segundo volume, que é muito importante, que é o capítulo 4 sobre o conceito de Estado popular. Isto é o tipo de Estado que Hitler quer que a Alemanha venha a ser. E esse Estado é um Estado racial, é um Estado da raça alemã, dos arianos, que ele identifica com os arianos, e é também um Estado social. É um Estado intervencionista, é um Estado que toma conta das pessoas, é um Estado que regula e dirige a economia. Portanto, é este Estado, é ao mesmo tempo um Estado tal como os movimentos nacionalistas o querem, este Estado nacional, o Estado racial, e é um Estado e é ao mesmo tempo um Estado como o movimento socialista o quer, um Estado social, um Estado que cuida das pessoas. E daí a ideia de combinar o nacionalismo e o socialismo, que são as duas grandes correntes que dividiam a política alemã antes de 1914. Portanto, as duas grandes correntes, os nacionalistas de um lado, de um extremo, os sociais-democratas, os socialistas do outro, e aquilo que Hitler vem propor é precisamente unir esses dois extremos, quer dizer, nós somos a síntese dessas duas grandes alternativas. Parecia que havia de um lado os nacionalistas, dos outros os socialistas, pois agora não é preciso escolher entre eles, nós somos a síntese, os nacionais socialistas, quer dizer, vamos juntar as duas coisas. Portanto, é a grande proposta de Hitler. Define o que é um alemão e depois diz o que é que ele tem que fazer. Sim, mas sobretudo um alemão, define um alemão e diz que o Estado tem de tomar conta desse alemão. Sim. Isto é, a classe trabalhadora alemã tem de ser bem tratada, tem de se aumentar o seu nível de vida, tem de se lhes dar direitos e garantias. Portanto, é toda essa política social que Hitler propõe para este Estado racial. E essa era uma ideia original? Não era nada uma ideia original. Por isso é que Mussolini, nas referências que Benito Mussolini, o chefe do fascismo italiano, faz ao livro, são sempre de referências mais ou menos derrogatórias. Ele diz, o Mein Kampf é uma chatice, não tem ideias, é uma aglomeração de lugares comuns, como Mussolini diz que nunca teve paciência para ler aquilo até ao fim, etc. E de facto, Mussolini tinha razão, mas no sentido em que Hitler sintetizava ali, como doutrina do nacionalsocialismo, aquilo que tinha ocorrido ao próprio Mussolini e tal, e a muitos outros figuras parecidas noutros países, incluindo, por exemplo, no Japão, em que há também um líder político, filósofo, que escreve um livro também sobre o Estado japonês, que é mais ou menos parecido com as ideias de Hitler. Quer dizer, é tudo a ideia de criar uma comunidade nacional, quer dizer, fazer assentar a política nesta comunidade nacional, uma comunidade nacional autossuficiente, integrada, coesa, e juntando sempre estas duas componentes, nacionalismo, socialismo, juntá-los, em vez de os tratar como alternativas, tratá-los como componentes de uma síntese. Esta é a grande proposta de Hitler, para ultrapassar aquilo que parecia ser a divisão da Alemanha, quer dizer, a divisão da Alemanha entre estes dois extremos. Portanto, o nazismo aparece como uma tentativa, segundo Hitler, é assim que Hitler propõe, de consenso, de criar um grande consenso. Isto é, entre socialistas, entre nacionalistas, ele cria este
este consenso, quer dizer, esta ideia certo. de nós podemos combinar estas duas correntes. E a questão do antissemitismo? Bem, isto é uma coisa interessante. O Albert Speer, nas suas memórias, diz também uma coisa, ele diz, bem, se os alemães soubessem que Hitler os ia comprometer no extermínio dos judeus e no começo de uma guerra geral na Europa, muito provavelmente ninguém teria aderido ao nazismo, ninguém nunca teria votado por Hitler, porque os alemães não queriam nem uma coisa nem outra. Portanto, coloca-se a questão de saber se alguém livro, não é? que lesse o Mein Kampf, exatamente, percebesse, dissesse assim, espera aí, este indivíduo vai acabar por iniciar massacres de judeus e vai acabar por nos lançar numa guerra mundial. Isso era claro, quer dizer, isso era claro para quem lesse o livro. E é claro ou não? Quer dizer, é difícil ler a esta distância, quer dizer, nós já sabemos como acabou a história. Retrospectivamente nós vemos como as coisas estão lá, quer dizer, é difícil, não é fácil ler como teria lido um leitor de 1925 que não soubesse o que é que ia, isto é, que não soubesse o que é que o mundo ia saber de Hitler e dos seus planos e do que ele tinha feito em 1945. Portanto, isto é alguém que... Bem, mas havia coisas que ele podia perceber. Em 1925 havia coisas que podia perceber. Quer dizer, podia perceber, sim, Hitler não diz explicitamente que vai exterminar os judeus, nem diz que vai começar uma grande guerra na Europa, mas quem lesse com atenção o Mein Kampf muito provavelmente percebia que alguma coisa poderia acontecer, quer dizer, poderia acontecer. Por exemplo, em relação aos judeus, Hitler não disfarça o antissemitismo, quer dizer, portanto, o antissemitismo em 1925 não é para Hitler algo de que ele fosse acusado pelos seus adversários e ele passasse o tempo a dizer, não, eu não sou antissemita. Não, ele dizia, eu sou antissemita. Quer dizer, portanto, ele é antissemita, quer dizer, é uma coisa que ele assume completamente, como assumiam muitos outros políticos na Alemanha na mesma época. Portanto, o antissemitismo era uma posição, vamos dizer, respeitável na Alemanha em 1925. Portanto, Hitler não tinha razões nenhumas para esconder o seu... a única razão que Hitler tinha, no caso do antissemitismo, era explicar o seu antissemitismo. E aquilo que ele explica no Mein Kampf é que este antissemitismo, isto é uma coisa que às vezes ainda não é compreendida hoje, não é uma atitude pessoal, não é nada que venha da sua experiência pessoal, é uma ideologia, é uma ideia. O que estás a dizer é que ele não foi maltratado por judeus quando era pequeno? Nada, aliás ele até diz, até ir para Viena, que ele já vai para Viena, salvo erro em 1910, 11, portanto já tem 20 e tal anos, nunca tinha visto um judeu, nunca tinha encontrado um judeu. Na Áustria, onde ele tinha vivido. Em Viena, quando chega a Viena, encontra uma imprensa antissemita, uma imprensa fortemente antissemita em Viena, mas ele diz ao princípio não levou aquilo a sério. Achou exagerado, não percebeu e desprezou. É depois, ao ler muitos livros, ele é um grande leitor de livros, de jornais, lê imenso, é ao ler isso que ele se começa a deixar fascinar pela tese da conspiração judaica, que ele descreve segundo um livro que é muito popular no princípio do século XX na Europa, que chama-se Os Protocolos dos Sábios do Sião, que é uma espécie de um plano de um conselho superior de judeus para dominar o mundo. Nós hoje sabemos, mas na altura já havia razões para saber que aquilo era uma mentira, era uma falsidade, era uma fraude, tinha sido congeminado pela polícia política russa no princípio do século XX. O antissemitismo é extraordinariamente forte na Rússia, portanto a polícia tinha congeminado este documento, mas Hitler toma a sério esta conspiração judaica e toma a sério, e nós percebemos que jeito é que lhe deu esta conspiração judaica. Quando lemos o Mein Kampf percebemos, é porque Hitler basicamente está contra tudo no Mein Kampf, isto é, ele está contra as velhas elites conservadoras do Império Alemão, ele está contra o liberalismo, ele está contra os sociais-democratas, ele está contra os comunistas, ele está contra a União Soviética, ele está contra os Estados Unidos, está contra o capitalismo, está contra o comunismo, está contra o sistema parlamentar, isto é, está contra tudo. E nós perguntamos, bem, mas há aqui algum elemento comum que lhe permita estar contra todas estas coisas?
E é na conspiração judaica que Hitler arranja esse elemento que lhe permite dizer, ao estar contra o comunismo e contra o capitalismo, contra a União Soviética e contra os Estados Unidos, eu estou contra a mesma coisa. Porque ele vê todas estas entidades como criações e como instrumentos desta conspiração judaica para dominar o mundo. Portanto, tudo o que ele não gostava tinha raízes judaicas. Tinha raízes judaicas, basicamente. O que é o judeu no Mein Kampf? O judeu no Mein Kampf começa-se a tornar uma espécie... Nós percebemos que é um símbolo, quer dizer, já não é propriamente uma população concreta, judeus, uma população que tem uma determinada tradição religiosa, mas é o símbolo do capitalismo financeiro internacional. É isso que o judeu é no Mein Kampf, os judeus têm, portanto, este projeto, o seu domínio do mundo é basicamente submeter as várias nações do mundo aos movimentos do capital internacional, portanto, uma espécie de globalização, impor a globalização. Hitler vê basicamente os judeus como os agentes desta globalização, e é isso que lhe permite também compreender depois o marxismo. Quer dizer, o marxismo para Hitler é um instrumento do capitalismo financeiro. E como é que o marxismo é um instrumento do capitalismo financeiro? Bem, explica Hitler que através do marxismo, através da luta de classes marxistas, o capitalismo financeiro desestrutura as nações, divide as nações em classes, o que lhes permite as torna mais vulneráveis ao domínio por este capital internacional. Por exemplo, ele acha que o poder bolchevique na Rússia, a União Soviética, foi uma maneira de submeter a União Soviética ao capitalismo internacional. Isto é, destruiu a Rússia e a União Soviética é uma entidade que agora está muito mais vulnerável à influência do capital internacional. Mas isso significa que a América era o grande inimigo? O grande Satã, como diria hoje em dia? Aliás, há um historiador, o Brandon Zims, que nota que no Mein Kampf e depois nos discursos de Hitler, praticamente Hitler trata judeus e americanos quase como sinónimos. Isto é, os judeus e americanos são sinónimos. Os Estados Unidos, para Hitler, é o centro da conspiração judaica internacional. Hitler não se opõe à modernidade, não se opõe à tecnologia, ele até quer o modo de vida americano para os alemães, quer dizer, quer que os alemães sejam, a classe trabalhadora alemã tenha o acesso aos bens de consumo que tem a classe trabalhadora americana, que ele sabe que tem a classe trabalhadora americana, mas ele quer que também não está contra a empresa privada propriamente dita, mas quer que isso tudo exista numa nação, uma nação ligada a um território, com um Estado capaz de controlar os empresários nacionais e as classes trabalhadoras. Ora, é tudo isso que, segundo Hitler, a finança judaica põe em causa. Portanto, a finança judaica é ao desestruturar as nações, submete-as a este globalismo, a estes movimentos financeiros internacionais, e é contra isso que Hitler está. E isso tinha um sentido concreto quando ele está a escrever o Mein Kampf em 1924, 1925. É que a Alemanha, que tinha passado por uma crise enorme no fim da Primeira Guerra Mundial, com a grande inflação, está a tentar restabelecer as suas finanças com base em empréstimos americanos, isto é, no recurso ao capital americano. Portanto, Hitler, quando está a descrever no Mein Kampf este domínio do capital internacional judaico, está à espera que o seu leitor faça imediatamente a ligação com a situação em que a Alemanha está de ficar dependente dos capitais americanos. Portanto, logo judeus. Logo judeus. Aliás, Hitler diz mesmo que a Alemanha está em risco de se tornar uma colónia financeira americana, uma espécie de Índia. Tal como a Índia é para a Inglaterra, a Alemanha pode se tornar uma colónia para os Estados Unidos e para o capital judeu que domina os Estados Unidos. Portanto, a Alemanha como uma espécie de Índia, quer dizer, Isso significa, curiosamente, então, que a Rússia, a União Soviética, portanto, era uma espécie de inimigo secundário. Muito secundário, porque Hitler acha que o comunismo enfraqueceu a Rússia, portanto, tornou a Rússia extremamente frágil. Portanto, a Rússia não é propriamente uma ameaça, não é interessante, quer dizer, a Rússia não é interessante. O problema está nos Estados Unidos e no
nesta conspiração que, a partir dos Estados Unidos, tenta estabelecer esta ordem financeira global e que cujos agentes são os judeus. Portanto, os judeus são este grupo desenraizado, não tem um Estado próprio, por isso é que está associado à globalização e à modernidade, e cujo efeito é o de dissolver as nações. Portanto, dissolver as nações para as tornarem uma presa mais fácil da exploração económica por este grande capital. Mas teorias de conspiração não faltam, mas como é que depois se salta daí para extermine-se? Como é que salta daí para o extermínio? Bem, começa-se logo por esta fase, que é, de repente, Hitler está a falar dos judeus, mas não está a falar dos judeus como se eles fossem uma população que existe, pessoas concretas, com famílias, com ocupações diversas. A maioria dos judeus na Europa não são banqueiros, não são financeiros, são pequenos comerciantes, são pequenos artesãos, alfaiates, sapateiros. É isso que a maioria dos judeus na Europa em 1925 são. Mas Hitler está a falar dos judeus como se os judeus tivessem um poder gigantesco e fossem esta força que nos bastidores está a conduzir a história do mundo e a destruir as nações e a dissolver as raças e a criar este mundo terrível de exploração económica e do grande capital financeiro. Portanto, ele de uma certa maneira, ele está a tratar... Ele fala dos judeus como uma entidade abstrata, desumanizada, portanto já não são pessoas. E isto permite, de facto, saltar para a ideia de que eliminar os judeus já não é assassinar pessoas, seres humanos, mas neutralizar fatores históricos. É um bocadinho como na União Soviética também, Lenin e Stalin falam de eliminar a burguesia, eliminar uma classe social. E eles parece que não estão a falar de pessoas, de famílias, de gente que vive naquele prédio, naquele andar. Vamos eliminar a burguesia. Quer dizer, Hitler fala de vamos eliminar os judeus, quer dizer, eliminar os judeus. E o potencial homicida desta visão nota-se na atribuição aos judeus que ele faz do intento de exterminar outros povos. Ele diz, bem, os judeus, o objetivo é exterminar os outros povos. Isto é, ele começa logo por atribuir aos judeus, na prática, aquilo que um dia se lhes pode fazer depois a eles, como se fosse... Portanto, o extermínio dos judeus passa a ser uma medida defensiva. Isto é, defender o povo alemão de ser dissolvido, de ser destruído. Portanto, quem lê o Mein Kampf, ou quem lia em 1925, obviamente nós não podemos tornar-nos um leitor de 1925, quer dizer, mas mesmo sem saber o que vai acontecer, nota esta desumanização, este lado abstrato e esta, de repente, criar ali uma atmosfera mental em que é possível imaginar eliminar um povo, eliminar uma quantidade enorme, milhões de pessoas, sem com isso pensar que se está de facto a assassinar, que se está-se a massacrar seres humanos. Sim. Portanto, isso é logo o ambiente que cria o Mein Kampf. Portanto, ele não apresenta ali um programa de extermínio, mas digamos que mostra ali as condições intelectuais, mentais, em que o extermínio se torna concebível. Quer dizer, em que de repente há pessoas que dizem há uma ótima ideia, vamos fazer isso. Quer dizer, essa ideia em que o horror se torna de repente uma coisa aceitável, politicamente aceitável. Isto é, esse é que é o ponto importante. Sim, Rui. Bem, agora tínhamos a questão da guerra, não é? Quer dizer, lendo o Mein Kampf, imagina-se este indivíduo vai lançar uma segunda guerra mundial. Hitler no Mein Kampf diz que não quer guerra, quer dizer, não quer uma guerra. Não quer outra vez uma guerra como a Primeira Guerra Mundial. Aliás, ele até critica as elites, dirigentes, quer do Império Austro-Húngaro, quer do Império Alemão, por terem provocado a guerra, quer dizer, por terem, digamos, ajudado à guerra, não terem feito o suficiente para evitar. O que é que Hitler diz a esse propósito? Hitler pensa que o futuro do mundo é de grandes Estados. Como os Estados Unidos.
obviamente, como os Estados Unidos são tipicamente a grande referência. Ele tem uma obsessão, sobretudo, com os Estados Unidos. Isso é muito claro no Mein Kampf e depois nos discursos desta época, dos anos 20, de Hitler. É os Estados Unidos constantemente que ele está a pensar. Portanto, a Alemanha tem de ser um grande Estado como são os Estados Unidos. Tem de ter aquele território, tem de ter aqueles recursos, tem de ter aquela população. Agora, como é que a Alemanha pode ter isso? Hitler diz, bem, a Alemanha teve problemas porque quis avançar para Ocidente e para Sul. Portanto, bateu, digamos, na França, bateu na Itália e com isso levou à Primeira Guerra Mundial. Portanto, não vamos avançar nem para o Oeste, nem para o Sul. Não vamos entrar em conflito nem com a França, nem com as outras potências da Europa Ocidental. O avanço, a expansão da Alemanha, onde a Alemanha deve ir buscar os territórios, os recursos para se tornar um grande Estado, é a leste, na Europa Central e Oriental. Ora, isto tem um... Porquê é que Hitler pensa que isto não é uma receita para a guerra? Porque Hitler vê os novos Estados que surgiram depois da Primeira Guerra Mundial na Europa Central e Oriental como Estados falhados. A Polónia, a Checoslováquia, a Hungria, a Roménia, são Estados falhados. E, portanto, seria fácil vencê-los. Exatamente. Vê a Rússia como... Sim, é só entrar por ali dentro, basicamente. Vê a Rússia também como um Estado falhado, enfraquecido pelo comunismo. Portanto, ele não está a contar que um avanço nessa direção pudesse constituir ou pudesse provocar ou pudesse impor à Alemanha grandes operações militares, uma grande guerra. Nós já falámos sobre isso e, portanto, tu achas que essa eram, apesar de tudo, ainda as contas dele ainda em 1939. O que tu estás aqui ainda a dizer... é as contas em 1941, quando começa a guerra com a União Soviética. Mas o que tu estás aqui a dizer é que isso já estava neste Mein Kampf. Já está no Mein Kampf. Ele acha que, basicamente, depois da queda dos Impérios Russo, da queda do Império Austro-Húngaro, da queda do Império Alemão, o que há no centro da Europa é uma série de Estados inviáveis, divididos, em guerra civil. Da sua visão do grande Estado, não é? E, portanto, é possível a Alemanha ocupar aquilo que lhe parece ser um grande vazio, um vazio que está ali e que ele pode ocupar. Portanto, esta é a ideia. Claro que é uma ideia completamente errada, porque Hitler não percebe que o problema para as potências ocidentais não era a Alemanha avançar para o Ocidente, ou para o Sul, ou para onde é que fosse. É uma Europa dominada por uma grande Alemanha. E é por isso que a Inglaterra e a França, em 1939, não aceitam a possibilidade de aAlemanha dominar a Polónia, isto é, conquistar a Polónia. Quer dizer, e dão garantias à Polónia, e é assim que a Segunda Guerra Mundial começa. Quer dizer, é uma coisa que Hitler não... Aliás, é algo que Hitler, mesmo em 1939, não está à espera. Ele fica completamente surpreendido com a guerra, com a resistência da França e da Inglaterra. Ele até quando as potências ocidentais declaram guerra, há aquela cena famosa em que ele se volta para o Ribbentrop, com o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, e pergunta, e agora? Quer dizer, isto não estava nos planos, quer dizer, isto não era isto que a gente tinha pensado. A gente tinha pensado que eles não se iam importar que a Alemanha avançasse para o leste, porque não estava nada em causa, não estava a atacar nem a França, nem... Olha, mas diz-me uma coisa em relação... Eu, no início, quando começámos este programa, eu estava a fazer a listagem das vendas do Mein Kampf, que são muito modestas. Como é que se explica, até tendo em conta depois a ascensão do Partido Nazi, que este livro tenha tido, apesar de tudo, vendas tão modestas? Não, falaste daqueles milhares de exemplares que em Portugal seriam boas vendas, mas portanto é bom pô-los em perspectiva, só para ter uma ideia do que é um sucesso. Naquela altura não existia televisão nem Netflix, não é? O que é um sucesso na Alemanha, um sucesso editorial na Alemanha nos anos 20? Vamos falar do livro A Oeste Nada de Novo, do Éric Maria Remarque, publicado em 1929. E isso sim é um sucesso. Um sucesso quer dizer vendeu 1,5 milhões de exemplares num ano. Claro. Isto é um sucesso.
nada que se compare com o Mein Kampf, até depois Hitler tornar-se chanceler em 1933, e a partir daí é uma espécie de vendas quase oficiais, mais do que propriamente uma adesão dos leitores. Portanto, o sucesso do livro é diminuto, tal como o sucesso, aliás, do partido nazi, e Hitler acaba só por cumprir 9 meses da sua pena de 5 anos de prisão, isto porque a República de Weimar está a tentar normalizar a sua vida política, portanto a amnistiar, a deixar sair os presos, gente que tinha sido presa por golpes e por violência política está a ser libertada, e os nazis, portanto ele relança o partido nazi, e em 1928 os nazis concorrem às eleições e têm 2,6% dos votos, elegem 12 deputados em 491 do Parlamento Alemão. Portanto, não é propriamente um grande sucesso. E porquê? Porque, basicamente, em 1925-26, a Alemanha não está voltada para as perspectivas apocalípticas que Hitler está a apresentar-lhe. Depois do caos e da grande inflação que seguiu à Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar, a nova República Alemã, chama-se de Weimar porque a capital inicialmente está em Weimar, está a ser consolidada com capitais americanos, está numa fase de prosperidade outra vez, a indústria alemã está relançada, restabelecida. Hitler, portanto, o Mein Kampf não tem o impacto que Hitler julgava que talvez tivesse, e isso leva em 1928 a pensar em escrever um segundo livro. E de facto ele escreve um segundo livro. Portanto, ele não foi só o único. Que era o único livro. Não, ele escreve um segundo livro, mas não publica, sobretudo sobre política externa. Sim, e não publica porquê? Depois de mais tarde diz, não publica porque... Não, é apenas o segundo livro. Fica só como segundo livro. Não há título. E não publica porquê? Mais tarde diz, não publica porque era um livro sobre política externa e podia ser comprometedor. Mas não publica porque o editor do primeiro livro, a quem Hitler propõe a edição, diz não, quer dizer, nós já não conseguimos vender o primeiro. Se houver o segundo, ainda prejudica mais as vendas do primeiro. Portanto, não vamos publicar o segundo livro. Portanto, acaba por não publicar o segundo livro. Quando é que Hitler começa a ser ouvido? Portanto, não é em 1925-26, quando sai o Mein Kampf. E ele continua a fazer discursos. Não é em 1928, quando se candidata às eleições e tem aqueles pequenos resultados. É a partir de 1929, com a grande crise da Bolsa nos Estados Unidos, que faz com que os capitais americanos se retirem da Europa. Há uma recolha do dinheiro, do grande capital financeiro, que era o grande espantalho de Hitler. Sai da Alemanha, e o que é que acontece à Alemanha? A Alemanha afunda-se completamente em 1929, 1930, 31. Quer dizer, há um colapso gigantesco da economia alemã. Ele dizia que a economia não era tudo, mas para ele a economia foi tudo. Não foi tudo. Quer dizer, é este colapso da ordem financeira internacional americana. Quer dizer, não é a ordem financeira internacional americana que leva as pessoas a aderirem ao nazismo, é o colapso da ordem financeira internacional americana que leva as pessoas naquele vazio, de repente, a ouvirem então as ideias, as alternativas que este senhor tinha. Portanto, é aí que começam ou começaram como aqueles, as vendas do livro não assim, não é? Há uns livros assim que não vendem nada nos primeiros anos e a posteriori espera. Há aqui um livro é uma espécie de repente as pessoas, quer dizer, na Alemanha começaram a dar atenção àquele indivíduo que aparentemente teve razão antes de tempo. E sobretudo parece que tem uma alternativa para aquela ordem financeira americana que colapsou em 1929, 1930. E depois o livro ficou proibido? O livro torna-se uma espécie de, como Bíblia, até se dão aos noivos quando se casam. Portanto, no Estado nazi é entregue um Mein Kampf. Mas depois de 45? Em 45, o que é que acontece ao livro? O livro não é bem proibido. Quer dizer, o que acontece é que Hitler deixou os seus bens ao Estado. Isto é, legou, fez um testamento a favor do Estado, incluindo os direitos de autor do livro. E isso queria dizer, como Hitler era um cidadão, morava na Baviera, em Munique, deixou ao Estado Federal da Baviera. E o Estado da Baviera, a partir do governo da Baviera, que se tornou, portanto, proprietário
dos direitos de autor do livro Mein Kampf. Enquanto foi proprietário, isto até 2016, proibiu reedições em alemão. Quer dizer, não porque o livro estivesse proibido, mas porque o livro era propriedade do Estado da Baviera. O Estado da Baviera não aceitava. Não aceitava. Portanto, em 2017 foi o copyright expirou em 2016. 2017, a possibilidade de vendas e vende-se imenso, 85 mil exemplares, mas edições cheias de anotações, de historiadores, a explicar o que ali está. A explicar o que lá estava. O livro depois continuou a vender-se, obviamente, em traduções. Também já há edições em Portugal. Sim. Houve uma altura que era difícil encontrá-las, lá está, enquanto durou o copyright. As edições portuguesas também eram semi-clandestinas. Sim. Chegaram, aliás, uma delas, se bem me recordo, a ser recolhida exatamente por isso, porque não havia autorização. O livro continua, por exemplo, aparentemente a ter-se-á sempre vendido muito nos países árabes e na Turquia, enfim, por causa do antissemitismo do antissemitismo do livro. Ok. Bom, e assim termina esta história de Mein Kampf e dos 100 anos da sua publicação. Nós voltamos para a semana. Até lá.